A paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje vou gravar um vídeo para vocês a respeito da autoridade. Bom, gente, muitas pessoas têm dúvida a respeito da autoridade. Amém? A primeira autoridade que nós temos nas nossas vidas é de Deus. Amém? A segunda autoridade, que na Bíblia fala também a respeito disso, chamada ou principado ou potestades, né? Que também se traduz em autoridade, né? Se colocarmos isso no nosso mundo terreno, a autoridade que nós temos é os políticos, né, por fora, a polícia, os nossos pastores, né, e na família, os nossos pais, mãe e pai. E se você for casada, mulher, o seu esposo, autoridade sobre a sua vida, né? Então vamos estar lendo aqui para vocês em Romanos 13, no versículo 1 ao 4, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas são ordenadas por Deus. Por que isso? Quem resiste à autoridade, resiste também à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizertes mal, teme, pois não trará debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Bom, gente, o que nós entendemos dessa palavra? Entendemos que obediência quebra maldição, é o que eu sempre prego. E desobediência traz maldição. Quando você aflige uma autoridade, você está afligindo a ordenação de Deus. Eu esqueci de pôr também aqui, autoridade na vida da gente são os nossos patrões, nossos chefes nos nossos empregos, também são autoridade. Na escola, autoridade na nossa vida são os professores e a liderança, como os diretores, tem os supervisores, enfim, são autoridades. Então, quando a gente aflige qualquer tipo de autoridade terrena ou espiritual, a gente está afligindo a autoridade de Deus. Por quê? Que diz nessa palavra que Deus deu autoridade para certas pessoas terem essa autoridade no mundo, aqui na terra, dependente do seu cargo ou não. Amém? Seja na justiça ou seja na profissão. Amém? Sendo as coisas certas, tá, gente? Falando tudo das coisas lícitas, das coisas que são agradáveis a Deus, dentro da justiça. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que está ligado na terra, está ligado no céu. Então, o que a justiça do homem fala que é certo, para Deus também é certo. Amém? Então, se a gente aflige, se a gente passa por cima das leis de Deus e dos homens, a gente está afligindo também as leis de Deus. Amém? E com isso gera maldições para as nossas vidas. Então, eu gostaria de colocar como tema nesse vídeo, a respeito de autoridade, nós todos devemos ter submissão às autoridades. Amém? E gostaria também de dar um testemunho legal a respeito de autoridade. A respeito de oração de pessoas da família, de pessoas que são autoridade na nossa vida e a gente não dá nada para aquelas pessoas. Eu já recebi oração de chefes de emprego, gerente da minha empresa, que ela era convertida, só que estava afastada de Deus, e eu recebi a cura através dela, porque ela é autoridade na minha vida. Já recebi cura e libertação da autoridade do meu esposo, orando por mim. Já recebi cura e libertação da minha mãe, que não é convertida, mas é minha mãe, orando por mim. Eu já recebi cura e libertação também da minha irmã mais velha, que ela é a primogênita, orando por mim. Eu senti a presença de Deus através da oração dela. Eu não tinha pedido oração para ninguém, somente para ela. E na hora que ela estava orando, eu senti a presença de Deus. Minha irmã é católica. Amém? Deixa eu ver o que mais. Os pastores é lógico, né? Bom, vou colocar esse exemplo. Meu pai também já orou para mim quando eu era criança.
E meu pai também não era convertido e ele orou em nome de Jesus, porque eu pregava muito a respeito de Jesus para o meu pai. E ele, nesse momento, ele orou em nome de Jesus, porque eu falava muito de Jesus na minha infância inteira. Meu pai e minha mãe frequentavam o centro espírita, humanas, como eu sempre disse para vocês aqui. Mas meu pai acreditava em Jesus. Meu pai tinha até um colarzinho com um crucifixo de Jesus. Então meu pai ele não gostava de religiões, mas ele ia na onda da minha mãe a respeito de umbanda, dessas coisas. Enfim, o que eu tô aqui para dizer para vocês, irmãos, que a autoridade nós devemos respeitar. A Bíblia deixa bem advertido a respeito disso quando fala considerai uns aos outros superiores a si mesmos. O que a Bíblia quer dizer a respeito disso? E que a gente tem que considerar as pessoas melhores do que nós, para que a gente seja sempre referencial de Cristo. Amém? Para que as pessoas se sintam importantes e não rebaixadas. Então é muito importante a gente honrar uns aos outros à nossa volta. E a melhor forma de honrar uns aos outros e honrar a Deus é dessa forma, honrando as pessoas. Você está honrando a Deus. E quando você respeita o cargo que você está seguindo, a posição que você está hoje, eu sou uma mulher casada. Então eu tenho uma posição de submissão ao meu esposo, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes a gente fala coisas que não deve, mesmo que às vezes a gente extrapola um pouco, deveria ficar calado e não fica. A Bíblia fala a respeito disso, que a mulher tem um momento de falar, né? Que é melhor ficar calada, ouvir, do que falar bobeira, porque a mulher fala demais. Nós, mulheres, somos sentimentais, hormonalmente desequilibradas, e muitas vezes a gente fala coisas que não convém, não existe, né? Muitas vezes até com ciúmes. Enfim, não cabe com minha boca. Então nós devemos, vamos dizer assim, nos posicionarmos, vamos dizer assim, nós, cada um, mulheres, homens, nos posicionarmos na posição que estamos, seja de líder, seja de servo, seja de ajudante, seja de obreiro, seja de que for. Sempre vai ter alguém acima de você. Sempre vai ter alguém que você vai ter que ter submissão. E a Bíblia fala a respeito também de orar pelos nossos líderes. Lá em Timóteo, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, capítulo 1. Fala a respeito de orar pelos nossos líderes, para os nossos reis. É importante que a gente ore pela vida dos nossos pastores. É importante que a gente ore, mulher, ora pela vida do seu esposo, pelos políticos, para que tenham uma vida honesta. Por que Deus pede oração para os líderes? Olha que interessante. Porque para Deus, irmãos, o pequeno aqui é grande no reino de Deus. Então, quanto menor você é aqui, no reino de Deus você é grande. E se Deus te exalta e te capacita para ser um grande líder nesta terra, primeiramente Ele vai te dar humildade, porque não tem como liderar sem humildade. Porque se não tem como você liderar um rebanho, vamos dizer assim, sem humildade, porque senão você não vai ter seguidores. Se você for uma pessoa arrogante, metida, você não vai ter seguidores. Pessoas não vão te seguir se você maltratar as pessoas. Funcionários vão embora, igreja fiéis vão embora, políticos vão deixar de ser votados. Enfim, se não tiver humildade, não terá seguidores. As pessoas afastarão. Então Deus, Ele faz as coisas certas. É lindo o agir de Deus. E esse vídeo eu queria muito ter gravado há muito tempo e Deus tocou no meu coração novamente para estar gravando a respeito da submissão. A importância da submissão, nossa, nos cargos, nas posições que nós encontramos. Você ser submisso ao seu patrão, seu chefe, seu gerente, é muito importante. Amém? Às vezes a gente é humilhado, sim, acontece da gente ser humilhado por estar numa posição de submissão, muitas vezes em cargos profissionais. Mas é necessário essa submissão para que você seja promovido. É uma etapa, vamos dizer assim. E eu falo isso em todas as partes das nossas vidas. É uma etapa. Você que é esposo, você tem que ter submissão. Ah, mas meu marido é muito arrogante, é muito mandão. Se eu deixar ele mandar em mim, ele vai montar e não vai deixar eu fazer nada. Gente, preste bem atenção. Deus, Ele capacita.
Ele capacita o esposo para ser o cabeça da casa, independente se ele conhece a palavra ou não. Deus vai usar ele como autoridade, da mesma forma Deus usa uma pedra. Se você é casada e se você tem um esposo incrédulo e você é crente, Deus vai usar ele da mesma forma. Creia nisso. Muitas vezes você vai se sentir insegura ou inseguro de receber ordens de pessoas que você acha que não está preparada para aquele cargo ou para aquela posição de autoridade na sua vida. Mas saiba que toda autoridade na sua vida é permitida por Deus e capacitada por Deus. Então eu gostaria muito de gravar esse vídeo a respeito dos pastores também. Gente, não fale mal de pastores, independente se o pastor faz coisa errada ou não. Deus o colocou ali para aprender, para ensinar. E se ele errou com você de certa forma, porque todos nós somos errantes, pecadores, perfeito e único, imaculado somente Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o único que foram perfeitos, porque discípulos não foram perfeitos, Maria não foi perfeita, ninguém foi perfeito na Bíblia. Ninguém foi perfeito, somente Jesus foi, Espírito Santo foi, Deus Pai foi. Não errou em nenhum momento Deus errou. E aí vem os ateus dizer, né, vamos só complementar isso, que a Bíblia tem duplo sentido. Sim, a Bíblia tem duplo sentido. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, a gente sabe que a Bíblia tem duplo sentido. E uma passagem diz uma coisa e outra diz controvérsia. Não é que é isso, não é que é controvérsia. Não vou usar essa palavra especificamente para explicar a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, grandiosa e soberana sobre todos o entendimento humano. É porque a Bíblia é uma espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados, está bem explicadinho isso. E uma passagem diz, vá, segue em frente, outra passagem você vai abrir e fala, não, pare, quieta. Tem uma passagem que vai falar assim, abra a tua boca e profetize. Vai nessa cidade, leve a palavra de Deus. Em outra palavra fala assim, cala-te. Ouve mais. Tem uma passagem que diz assim, que é melhor ouvir, né? Do que falar. Que devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Em outra palavra diz que você não tem que medir tempo ou circunstâncias, que você tem que profetizar a palavra de Deus. Então depende da circunstância, depende do momento, depende daquilo que Deus impõe para nós e expõe e põe para você e para mim seguir. Porque a palavra de Deus ela é viva. Como o nosso Deus é vivo, como o meu Deus é vivo, e ele é eficaz, como a palavra diz. E a palavra tem poder. Não somente a palavra de Deus tem poder, não somente a palavra da Bíblia tem poder, mas a sua palavra tem poder. E essa briga, olha para você ver, eu estou entrando em um outro patamar de entendimento nesse vídeo. Deus está me capacitando e me usando como instrumento para explicar para vocês. Conhecimento da palavra de Deus, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o patamar que Deus me deu. Como a boca da gente tem poder de abençoar ou amaldiçoar, tá aí a briga espiritual entre os anjos e os demônios. Por que isso? Porque tá ligado na terra, tá ligado no céu. E como tá ligado na terra, também tá ligado no inferno. Consegue entender? A briga, a luta, a batalha que nós sofremos cada dia, se você não vigiar, se você não buscar, se você não se revestir das armaduras celestiais, você tá, vamos dizer assim, não imune, mas você está fragilizado. Você está fragilizada se você não tiver uma cobertura espiritual buscando, começando de você. Lógico que você tem que ter intercessão dos irmãos e dos pastores, principalmente se você tiver um cargo como o meu. De levar a palavra, de louvar, de ter ministérios infantil, eu tenho. Missão de ganhar minha família para Jesus. Dependente do cargo que você tem, você está executando um cargo dentro da igreja, um ministério, você precisa de intercessão espiritual. Nem que você só cante um louvor de vez em quando.
Você tem que ter intercessão, sim, dos irmãos. E quando você tem uma igreja unida, que tenha pelo menos um culto na semana, culto de oração, porque a casa de Deus, a Bíblia fala lá em Mateus 12, se eu não me engano, que Jesus fala que é casa de oração, não templo de covil e ladrões, mas é casa de oração. Então, primeiramente, se você tem uma igreja, primeiramente você tem que fazer uma casa de oração. Amém? Segundo, só para complementar o assunto, fazer ações sociais, evangelismos, buscar, amar, cuidar das pessoas, independente se elas estão frequentando ou não a sua igreja. Porque a missão do crente é cuidar de almas. Mas eu não sou pastor. Você está na igreja, você tem a obrigação de cuidar de pessoas. Independente se elas são convertidas, se elas são ateias, ateus, incrédulos, feiticeiros, gostam de ocultismo, etc. Idólatras, tanto faz. A obrigação sua é cuidar. A obrigação minha é cuidar. Mesmo que você se nominou, vamos dizer assim, se você se nominou. O que é se nominou, Manu? É se nomear algo, em uma posição e um cargo. Aí eu só faço isso. Eu sou só obreira. Evangelista é aquele ali. Não. A Bíblia fala que todos nós somos evangelistas, porque é um mandamento de Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e todos que crerem e forem batizados serão salvos, mas aqui não crerem, infelizmente, serão condenados. Você pregou a palavra de Jesus, você fez sua parte. A pessoa acreditou, amém. Se a pessoa não acreditou, infelizmente. É dessa forma que funciona. Então, irmão, para fechar esse vídeo, senão ficou muito grande. A importância de obedecer é grande. Por quê? Obedecer é um sacrifício. Obedecer é uma barreira que tem que ser quebrada. E quando essa barreira é quebrada, você tem, vamos dizer assim, os frutos disso. Você é abençoado por isso. Por saber ser submisso. A submissão, irmãos, ela é tão importante em todos os momentos da nossa vida, em todos os cargos da nossa vida, que a submissão, ela quebra coisas terríveis. Ela traz tantos livramentos quanto libertação e cura. E através da submissão você também pode ganhar almas para Jesus. Se seu chefe, sua chefe te humilha, você às vezes é convertido e ela não, você vai ganhar ela para Jesus através da sua submissão. Que no momento de raiva ela vai descontar toda a ira, às vezes num problema que ela está tendo em casa ou no trabalho, e você vai dizer, tá bom, o que eu posso te ajudar, eu farei. Mesmo que ela te sobrecarregue com alguma coisa, você, amém, vou exercer a minha função conforme fui ordenado pelo meu líder. Consegue entender? Se toda esposa fosse submissa ao marido do jeito que tem que ser, não que nós temos que ser 100%, que nós não conseguimos ser, porque nós somos imperfeitos e orgulhosos e vaidosos por natureza, pelo pecado que vive em nós. Mas se a gente deixar o espírito dominar sobre a carne, a gente consegue. Pelo menos aos poucos a gente consegue. Consegue entender? Se toda esposa conseguisse ser mais submissa, como a palavra de Deus ensina, irmãos, existiria muito menos homicídio, feminicídio no Brasil e no mundo. Principalmente no Brasil. Porque surgiu uma nova moda que a mulher tem que ser macho. Que mulher forte é aquela que faz o que quer, que é dona de si. E esquece de todas as suas funções e obrigações. Independente se são casadas ou não. Perdeu o senso. Perderam o senso das coisas. Perderam a noção e a gravidade de tudo. Vivemos aquilo que Paulo disse. Criaram cobições nos seus ouvidos e voltaram às fábulas
Se tornaram doutores sobre as suas próprias concupiscências, suas cobiças. Ai, se a gente fala da palavra de Deus, não, tá errado. As pessoas estão querendo mudar a Bíblia para ficar mais legal. Vou mudar a Bíblia para ficar legal. Vou fazer do jeito que eu quero, porque assim eu sou mais feliz. Vou mudar a palavra de Deus porque assim eu faço o que eu quero. E se você faz o que quer, irmãos, infelizmente, Satanás ele põe um banquete para você. Que não há como servir a dois senhores. Você serve a Deus ou ao Deus Mamon. Mamon diabo. Então, em outras traduções, é o Deus do dinheiro. É a mesma coisa. É o Deus do mundo. O mundo já é maligno. Ele não tem poder, ele é derrotado sim. Ele não tem poder para quem é de Cristo. Mas quem não é de Cristo, ele tem poder sim. Consegue entender? Falando que Satanás tem poder nenhum não, mas a Bíblia fala a respeito disso. Se você não tiver Cristo na sua vida, infelizmente, o diabo tem poder sim. Tem poder sim. Muitas vidas se perdem por isso. Por falta de pregações verdadeiras. As pessoas estão mais preocupadas em aparecer, gravar vídeos, impulsionar o canal, colocar milhões de visualizações pagas e se dizer, olha, estou bombando. Parabéns. E as almas que têm que ser ganhas? E a verdade que tem que ser pregada? Cadê? Tô aqui para julgar ninguém. Mas o que eu vejo é até os próprios... Tô dizendo todos não, tá? Tô dizendo, não sei se é a maioria ou a minoria. Não sigo ninguém. Não vejo vídeo de ninguém. Não tenho paciência. Só vejo vídeos do pastor Paulo Júnior. Esse eu tenho paciência de ver. Fora esses eu não tenho paciência de ver. Me perdoa. Mas o pouquinho que eu vi, me mandaram, eu comecei a ver, depois parei de ver, porque eu não tenho paciência. Realmente algumas coisas têm que ser limitadas, principalmente que a gente tem olhos espirituais, a gente consegue ver além daquilo que a pessoa somente está falando com a boca, mas não está vivendo aquilo que prega. A gente consegue discernir. Você fala, basta. Amém? Então eu vou fechar o vídeo com chave de ouro, fazendo uma oração sincera para você. Peço que orem por mim também, porque é importante, como a Bíblia diz, orar um pelos outros, orar pelos líderes. E como eu sou missionária, eu acredito que eu tenho uma função ministerial de liderança a respeito de todos que me seguem. Então, se você me segue, por favor, ora por mim. Em nome de Jesus, agora eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha abençoar essa pessoa abundantemente, meu Deus. Venha entrar com providência, Senhor, na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, meu Deus. Sobre aquilo que ela mais necessita. Venha com a cura, venha com a libertação, o poder que há somente no nome de Jesus. Traga refrigério nessa alma, Senhor Deus. Ó, Senhor Jesus, traga sabedoria. Abre os olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que ela possa entender e compreender a palavra do Senhor. E para que ela venha viver as tuas maravilhas e venha comer o melhor desta terra, como promessa do Senhor. Como o Senhor diz, a minha paz vos dou. Amém? Então, irmãos, para vocês terem a paz de Cristo, é necessária obediência. Quanto mais obediência, mais paz você terá. Não vai diminuir as lutas e perseguições, mas você vai saber lidar com elas. Você vai ter sabedoria para lidar com as lutas e as perseguições, que é natural de todo ser humano. A diferença de ser crente é que nós temos o Consolador presente na nossa vida, vivo. Amém? Porque Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, está presente a todo tempo, em todos os lugares, com consciência plena sobre cada um dos seus filhos. Amém? Gente, beijo, até o próximo. Se quiser deixar um like, se gostou do vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema, porque eu fico sabendo assim se o vídeo tá bom ou não. Compartilhe os vídeos, se assim desejar o teu coração. E não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo, não sei se está desse lado desse. Ative o sininho de notificações e coloca para receber os vídeos, vai ter 3 opções. E assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu gravo para vocês, amém? Beijos, fiquem com Deus.